tenho duas notícias exclusivas para você. Então peço para você ir até o final do vídeo, porque são duas exclusivas para você, fanático vascaíno. Uma envolve o jogo amanhã e a outra a semifinal diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então vamos juntos? Vamos embora! Já vou largar a primeira informação para você sobre o jogo de amanhã. Felipe Coutinho vai ser relacionado. A notícia é: Felipe Coutinho treinou bem durante a semana, foi poupado para não viajar e jogar no gramado sintético do Atlético Paranaense, a Liga Arena, mas vai para o jogo nesse domingo. Felipe Coutinho treinou bem neste sábado, aprovado pela comissão técnica, vai para o jogo. Se empenhou fora de campo também, fazendo o complemento em casa, e o camisa número 11 do Vasco estará relacionado. Azevedo, mas e se houver alguma intercorrência? Porque houve uma semana de preparação, um treino mais puxado, se ele sentir alguma coisa, aí o se não entra em campo, né, torcedor? Hoje, nesse momento, ele está relacionado, vai para a concentração e fica como opção no banco de reservas. Essa é uma informação que eu trago para você exclusiva, torcedor. Conversei com pessoas que acompanharam o treinamento. Aliás, durante toda a semana, viram a evolução e estas pessoas me garantiram: Coutinho vai para o jogo. Excelente notícia. Por quê? Aos poucos, o Rafael Paiva, que vem fazendo um bom trabalho, um bom de boca cheia no Vasco, vai ganhando opções. Ele vai olhar para o banco de reservas no segundo tempo. Payet cansou, ou precisa de uma opção para jogar com o Payet. Tem o Coutinho. Olhou para o lado. Pô, o Payet agora vai sair para não jogar os dois. Tem o Máximo Domingues. Aos poucos, o Vasco vai ganhando opções boas no banco de reservas. Quem sabe lá na frente, eles não virem titulares também. Enfim. Bom, essa é a notícia que eu trago, a primeira exclusiva para você. Já vou trazer a segunda daqui a pouquinho, envolvendo Copa do Brasil. Hoje encontrei com o Júnior Baiano, aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Cara, super gente boa. Primeira vez até que eu encontro com ele pessoalmente. Batemos um papo, foi muito solícito com a minha família, com o Lucas, brincou ali com ele, conversou. Ele que foi campeão pelo Vasco da Gama, campeão brasileiro em 2000, da Mercosul também, que é o equivalente hoje à Sul-Americana. E aí falamos sobre o jogo desse domingo. Falei, cara, esse jogo, porra, vai ser um jogão, tô na expectativa. Falei, tomara que seja a final da Copa do Brasil também. Ele falou, cara, seria muito bom. E será muito bom pro Rio de Janeiro ter uma final desse tamanho, voltar a ser protagonista. Vasco e Flamengo, dois protagonistas do nosso estado. Eu cresci assim. E tenho certeza que você, torcedor da minha faixa etária, 40 a mais, quer essa grande final. Ah, mas o Flamengo tem um elenco melhor. O Vasco está começando a qualificar o seu elenco. Quando ali atrás eu falei do Felipe Coutinho e do Máximo Domingues, são duas opções de meio campo, como tem o técnico Tite. Ele tem ali Arrascaeta, tem De La Cruz, tem Gerson, ele tem qualidade. O Vasco começa a ter Felipe Coutinho, Payet, Máximo Domingues, jogadores que vão qualificar. Do meio para frente, o Vasco começa a se qualificar. Nas pontas, se o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Luiz Araújo, vai ter o Gonçalo Plata como opção no banco, não tem o Everton Cebolinha, que está machucado, não tem o Alcaraz, que está suspenso, tem o Gabriel Barbosa, não tem o Pedro. O Vasco tem as suas opções pelo lado do campo. Ele hoje tem o David, ele hoje tem o Verratti, que para mim, com a ausência do Pedro, ou rivaliza com o Pedro, é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele passa a ter opções. O próprio Emerson Rodrigues, uma correria para um segundo tempo. O Alex Teixeira, que faz um lado esquerdo e pode fazer por ali sem problema nenhum. Então, assim, aos poucos, o Vasco vai montando. Tem o próprio Ryan, deu mole quarta-feira, mas é jogador que o Vasco tem que contar com ele. Então, aos poucos, o técnico Rafael Paiva vai tendo opções do meio para frente. Falta para a zaga. Mas tem que confiar em quem está lá. Não deu para trazer um grande zagueiro, o mercado não ofereceu grandes opções, ou quem o Vasco procurou pediu demais, não tem que se rebaixar aos caras. Tem que buscar opções. Como volante, o Vasco hoje tem um meio-campo protetor de qualidade. Hugo Moura, Cocão, Esforça, o Souza. São boas opções para aquele setor de meio-campo. Tá? O próprio Galdames pode compor ali em algum momento do jogo, sim. Como tem o Flamengo, Pulgar, Alan, o próprio Gerson, que faz a função, o Léo Ortiz, que está improvisado. Enfim, vai ser um grande jogo no Maracanã.
vai ser um grande jogo nesse domingo, estarei lá. O Júnior Baiano falou da expectativa dele também de ter mais um Vasco-Flamengo pela frente. Vou trazer uma notícia exclusiva para você, torcedor. Ontem, muitos grupos que eu participo e muitos amigos mandando mensagem, falou, cara, o Vasco não pode tirar o jogo de São Januário, semifinal da Copa do Brasil tem que ser lá, Vasco e Atlético Mineiro, Caldeirão, ferver, não tem que pensar na parte financeira. Tudo isso tem sido levado em consideração pela diretoria do Vasco. Claro que jogar no Maracanã com 3 vezes mais o público, né, ao invés de 20, ter 60 mil apaixonados vascaínos, transforma o Maracanã também num caldeirão, mas é um caldeirão mais distante, é um caldeirão maior. São Januário com 20 mil pulsa muito mais no cangote do adversário e tem que ser assim diante do Atlético Mineiro. E aí o que é levado em consideração? A pressão que você pode exercer, pressão do bem, em cima do adversário e levar vantagem com o torcedor mordendo ali no cangote, é levado em consideração. A parte financeira, qual é o contra-argumento? Eu levo para o Maracanã, eu triplico a minha renda, eu tenho uma despesa maior porque o estádio não é meu, mas não faço essa pressão toda. Qual é o contra-argumento de quem defende o jogo em São Januário? E o jogo será em São Januário. Essa é a notícia exclusiva que eu trago para você. Conversei com uma pessoa da diretoria que me disse o seguinte, falou, cara, a ideia da diretoria é essa. Aí fui buscar uma outra informação e perguntei, cara, o jogo vai ser no Maracanã? E a pessoa falou, não. Por quê? Qual é o contra-argumento de quem defende São Januário? Além da pressão do caldeirão que o torcedor vai fazer em cima do Atlético Mineiro. Passando para a final, o segundo colocado, o vice-campeão, já tem garantido 30 milhões de reais. Ou seja, vale muito mais perder 3 ou 4 milhões de renda, que é o que daria mais jogando no Maracanã, mas abocanhar 30 milhões passando para uma final de Copa do Brasil. Isso no mínimo, sendo vice-campeão. E sendo campeão bate 70. Então, não dá para pensar em 3, 4 ou 5 milhões a mais numa renda só, correndo o risco de não fazer aquele caldeirão, de não pressionar o Galo, porque ele vai pressionar a gente na Arena MRV, e deixar de chegar a mais uma final, que seria a terceira da história do Vasco. O Vasco chegou em 2006, perdeu para o Flamengo, chegou em 2011, ganhou do Coritiba. É isso. Semifinal contra o Galo será em São Januário. Quando, Azevedo? Vai rolar ainda o sorteio. As datas são 2 e 17 de outubro. 2 e 17 de outubro. Mas a CBF ainda vai realizar o sorteio. Que encerrou a preparação para pegar o Vasco, jogo nesse domingo no Maracanã, mais um jogo de casa cheia, lembrando que é 50-50, ou seja, 50% do lado do Flamengo, 50% do lado do Vasco. Isso é maravilhoso, sou super a favor disso, sou contra a torcida única, sou contra 90%, 10%, como acontece nos clássicos lá no Newton Santos com o Botafogo. O Maracanã com certeza vai estar bonito demais e o Tite encerrou a preparação com novidade da equipe titular. Nós vamos comentar aqui, será que ele vai com força máxima? Vai poupar pensando na Libertadores? Tem jogo quinta-feira diante do Peñarol, jogo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores da América. Nós vamos falar. De La Cruz, vai ser relacionado ou não vai? Arrascaeta, apesar de não ter lesão, mas pediu para ser substituído no jogo de quinta. Vai para o jogo ou não vai? E no ataque, será que Gabigol começa dessa vez? Nós vamos contar. E também contaremos novidades do Vasco da Gama. Pois é, tem novidade lá também, informações apuradas e a gente vai trazer no vídeo de agora. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para pegar para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante. Lucas Piton e Felipe Coutinho eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama, com 23 nomes, e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva. Vai ser titular? A gente vai contar já já. Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Vê, o que é hérnia inguinal? Vamos lá, ouvir amigos e amiga, que é médica, inclusive. Beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando o órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados.
Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Se bobear do futebol sul-americano, o cara sabe cabecear demais. E o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular, está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandre na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso. E Gabigol também está totalmente desanimado, está nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso. Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que errei e acertei, os espaços que posso encontrar. Isso eles da comissão me passam praticamente diariamente e no pré-jogo. Então, Léo Ortiz dizendo aí que estuda e, pelo visto, o estudo está dando certo porque ele tem saído muito bem. Parabéns ao futebol que o Léo Ortiz vem produzindo. A gente sabe que quando a bola está no pé do Léo Ortiz, vai sair coisa boa. Independentemente se ele tiver de volante, de zagueiro, de lateral, no ataque, ele tem uma boa condução de bola, é verdade, uma boa noção de jogo. Rapaziada, então esse aí ficamos com o nosso giro de notícias do Clube Brasileiro. A gente tá falando do Vasco da Gama, que joga amanhã contra o Flamengo. E a gente vai sapecá-lo rapidamente aí. Pra mim, o Flamengo vai amassar o Vasco, será? Não vai nada. Vai tomar ali uma cascazada bem grande na cabeça aí. 2 gols do Verratti, 1 gol do Piton, pra ficar tudo tranquilo. E na final tem mais. Final 2-0, a gente tá tudo tranquilo. Um grande abraço, tchau.